de Atos, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a grata, Senhor Deus, graça de aqui estarmos para darmos ao Senhor aquilo que te é devido, Pai, o louvor, a adoração. E queremos nessa noite ouvir a tua voz, Pai. Queremos que o Senhor tenha algo precioso para as nossas vidas. Queremos entender à luz da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja derramar nessa noite sobre os nossos corações. Essa palavra, essa oração também é estendida àqueles que nos ouvem através da transmissão, aqueles que, Senhor, acompanham, que eles também sejam ministrados, Pai, pelo teu Espírito e pela tua voz. Assim nós oramos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Bom, nessa noite nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a presença do Espírito Santo. Mas eu quero aqui, embora você já saiba, conheça, eu quero trazer aqui a sua lembrança, o que de fato é ter o Espírito Santo ou ser batizado pelo Espírito Santo. Primeiramente é necessário entender, irmãos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos composto a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém muitas vezes pergunta, e algumas denominações elas discordam da Trindade, ou sequer acreditam na Trindade. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que um dos fatores para que você entenda o Evangelho, entenda a doutrina da salvação e do que ela é composta, é compreender a Trindade e aceitar a Trindade. Alguém diz, mas como um Deus pode ser distinto em três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero te ensinar algo precioso aqui para quando alguém te questionar a respeito da Trindade. Como Deus pode ser Pai, pode ser Filho e pode ser Espírito ao mesmo tempo? E você vai poder exemplificar para essa pessoa o que de fato significa a Trindade. Quando dizemos que Deus, Ele é três, mas ao mesmo tempo Ele é um, eu vou usar um exemplo aqui bastante fácil de ser entendido. Vamos usar aqui uma pessoa que, ao mesmo tempo, vou usar quem está aqui na frente, o irmão Juarez. O Juarez, ele é esposo da Simone. O Juarez, ele é pai do Pietro. E o Juarez é filho do seu Sebastião. Agora esqueci o nome da tua mãe. Dona Gessilda, verdade. Filho da dona Gessilda. A pergunta é, como que o Juarez pode ser filho, pode ser pai e pode ser o esposo, sendo só o Juarez? O que entendemos é que o Juarez, quando está com o Pietro, ele entende que ele é pai. Então o Juarez vai agir com o Pietro como pai. É ele que vai dar as coordenadas, é ele que vai ensinar, é ele que vai dar o carinho, o afeto, é ele que vai dar o exemplo para o Pietro como pai. O Pietro vai olhar para a figura do Juarez como pai. Agora, quando ele está no Vale Night, né? Que ganha lá e deixa o Pietro com a sogra, ganha um Vale Night para sair com a Simone no sábado à noite, né? Só os dois. Ele vai tratar a Simone como esposa, porque agora o Juarez entende que ele não é o pai do Pietro. Agora ele é o esposo da Simone. Agora ele não vai olhar para o Pietro, ou vai olhar para a Simone dizendo assim, como ele fala com o Pietro: Pietro, papai está aqui. Não, ele não vai usar talvez o tom que ele usaria com o filho, né? Aquele tom mais doce, mais de criança, mais infantil. Ele não vai usar essa mesma proporção de voz com a Simone. Para ela, ele vai olhar e vai dizer assim: ô meu amor, hoje nós estamos aqui, só nós dois, que bom, comemorando o nosso aniversário de casamento. E eu gostaria de dizer para você em poucas palavras que eu continuo te amando. Mas de repente ele chega lá na casa da dona Gessilda, que agora o nosso amigo Sebastião já dorme no Senhor. E aí quando ele chega lá, ele vai dizer: benção, mãe. E ela vai dizer:
Ô meu filho, você veio me ver? Fiz um cafezinho aqui para nós tomar. E o Juarez vai se reportar agora à mãe dele, não como ele se reporta com o Pietro, nem com palavras doces com a Simone, mas agora como filho da Gessilda. Isso é possível, pastor? É. Dentro da nossa natureza humana, eu consigo me reportar como pai com o filho, com a esposa como esposo, e com a mãe como filho. A pergunta que é, como que nós, seres humanos, conseguimos ser distintos em 3 momentos, e Deus, sendo soberano e eterno, não consegue ser Pai, Filho e Espírito Santo? O momento que Deus é Pai, e Jesus veio fazer isso, ele veio ensinar que Deus é Pai. Das missões de Jesus foi apresentar o Pai, porque o povo já conhecia Deus. Agora, ele também é filho, porque Efésios vai dizer que Cristo já estava em Gênesis, na fundação do mundo. E agora, quando Jesus vai para o Pai, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que antes era diferente de agora, que lá na lei, na antiga aliança, não se tinha o Espírito Santo como nós temos hoje dentro de nós, como morada dentro de nós. O Espírito Santo se apossava de homens esporadicamente para profecias e missões dadas pelo Senhor. Então, nós entendemos primeiramente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que Deus se move dentro destes 3 elementos ou 3 funções. Muita gente conhece a religião, mas não conhece o Espírito Santo. Conhece o que é congregar, o que é dizimar, o que é estar aos cultos, o que é ler a Bíblia, participar de um retiro, mas de fato nunca teve esse envolvimento com o Espírito Santo. Uma outra pergunta que constantemente é feita e ainda é digna de muito debate teológico nas redes sociais, é se todo crente tem o Espírito Santo ou não. Efésios 1:13, por favor, projeta lá, vai nos responder essa pergunta. Efésios 1:13 vai dizer assim: em que também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em que também depois de crestes fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a pessoa ela se converte, naquele momento ela é selada pelo Espírito Santo de Deus para salvação. Agora é como se ela tivesse ali sendo autenticada como patrimônio celestial, pertencente agora a Deus. Porém, o ser selado pelo Espírito é diferente de ser batizado com o Espírito. Aleluia. Ser selado pelo Espírito, irmãos, tem o propósito de autenticidade de relacionamento com Deus. Pastor, mas por que temos que ter o segundo batismo? O batismo que em a linha pentecostal chama de batismo da segunda bênção, né? Que é quando você recebe Jesus, você batiza nas águas, você está lá, sendo limpinho, purificando, e aí você começa a buscar a Deus. Qual o texto que lemos de Atos? O que esse texto está dizendo, irmãos? Que o batismo com o Espírito Santo, ele serve para revestimento de poder, para nos capacitar para o serviço. Então alguém diz assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Agora a grande pergunta é, para que você quer ser batizado? Antigamente muita gente queria ser batizado para mostrar para os outros que ele tinha uma espiritualidade acima do nível da igreja. O tempo que o povo rodava, que o povo fazia um monte de coisa, tinha muita gente, irmãos, que às vezes eles queriam mostrar, e se um rodava, o outro falava assim, eu não posso ficar para trás, né? Às vezes nem era no espírito, ele nem estava sentindo nada, ele estava na carne ali, mas ele queria rodar, porque ele queria mostrar para quem estava ali que ele também era espiritual. Então a intenção do coração pelo qual desejamos o batismo no Espírito Santo, ela precisa ser avaliada. Porque Deus nos batiza com o Espírito, não é para a nossa glória, não é para dizer, olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, Deus me usa,
Eu falo em mistério, falo em língua, porque Paulo diz que a gente fala em mistério, né? E eu falo em mistério, falo em línguas, então eu sou mais espiritual que muita gente. Não, irmãos, esse batismo ele vem para nos capacitar, aleluia. O que o texto de Atos diz? Que é para testemunho. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, é para que logo você seja testemunha de Cristo. Que as pessoas, ao sentir o Espírito Santo na sua vida, as tuas atitudes, as tuas ações, elas possam olhar para você e glorificar a Cristo. Então, a intenção do céu em nos batizar com o Espírito é para nos revestir de poder e nos tornar testemunhas de Cristo. Para que as pessoas, ao olharem para a nossa transformação, glorifiquem a Cristo. Aleluia! Então o propósito do batismo é para glorificar a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E para revestimentos de poder. Por que poder? Porque na antiga aliança, irmãos, ninguém conseguia vencer o pecado sozinho. As pessoas, elas não conseguiam vencer o pecado na força do seu braço. E isso continua até nos dias de hoje. Tem gente batendo cabeça porque fala, não, eu vou vencer o pecado. É aquele positivismo, né? Não, eu vou conseguir, cruza os dedos lá, não, eu vou conseguir. Irmãos, o revestimento do poder vem para que nós entendamos que, aleluia, é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Que nós vamos vencer por causa da presença dele em nós. É ele que, quando você é ríspido com alguém, é ele que vem e testifica no seu coração e diz assim: ei, você respondeu mal a sua esposa, você respondeu mal ao seu esposo. Se você não tivesse nervoso, você não faria desse jeito. Então, volta lá e faz o caminho de volta e pede perdão. Eu estava vendo algo esses dias que me chama bastante atenção. Estamos tornando os nossos filhos caçamba. Esse tema me chamou a atenção. Falei, tornando esses filhos caçamba. E aí, irmãos, eu disse, eu vou estudar para ver o que é esse tema. E aí fui me aprofundar. O questionamento ali estava sendo o seguinte. Eu aprendi algo muito importante que eu nunca tinha olhado por esse sentido. Pega aqui no teu espírito também e começa a fazer. Às vezes chegamos em casa cheio de informações, cansado de um dia de trabalho, onde muitas coisas não deram certo, preocupações, dívidas para serem pagas, patrão encarregado pegando no pé, muitas vezes pessoas passam por trabalho aí, muitas vezes é humilhado, né? Temos aqui os irmãos caminhoneiros. Quantas vezes, às vezes vai descarregar, passa num lugar, a pessoa que está lá não recebe eles, acabam tendo que pousar para no outro dia descarregar por causa de 5 minutos, 10 minutos, que a pessoa poderia ter ajudado, não ajuda. Essa semana a gente foi buscar a documentação da igreja, e eu estava, irmãos, na JK, eu estava, 1 quilômetro do cartório. E aí a gente ligou, a gente está chegando, falta alguns minutos, eu sei que vai fechar. A gente está aqui, pertinho, tem como esperar? Não tem como esperar, a gente não abre sessão. Então, quantas vezes você passa um dia difícil, e você chega em casa com toda aquela bagagem. Aí o que acontece? Você chega em casa, a criança está no 220. Quando eu falo criança, também é a idade um pouquinho mais avançada. Irmãos, eles querem falar, eles querem contar histórias, querem contar que o amiguinho fez isso, falou aquilo, que a professora fez isso, e às vezes você não dá a devida atenção. Aí o que eles querem? Eles querem chamar a atenção para que você os ouça, aí eles começam a fazer coisas que você vai ficar chateado, zangado, e aí você vai fazer o quê? Descarregar tudo aquilo que você viveu durante aquele dia no seu filho. E aí você está tornando seu filho caçamba, você está descarregando tudo aquele lixo do dia em cima dele. Aquela pressão da sociedade, aquela pressão que a gente vive, está sendo descarregada neles. Aí a pessoa que ministrava o estudo, ela disse assim: você precisa começar, quando sair do seu trabalho, orar a Deus e entregar para Deus
todo o seu trabalho, suas preocupações, o seu dia. E você chegar dentro da sua casa e você entrar e você dizer assim: ei, agora eu não sou mais pedreiro. Agora eu estou entrando aqui, eu sou pai e eu sou marido. Agora eu não sou mais açougueiro. O açougueiro ficou lá no mercado. Agora eu entrar aqui, eu sou pai e sou esposa. Eu não sou mais marceneiro. O marceneiro ficou lá na marcenaria. Agora eu sou pai e agora eu sou esposa. Agora eu não estou mais no meu trabalho. Entregar para Deus tudo isso. E chegar em casa, irmãos, e lembrar: meu filho não tem culpa da pressão que eu estou vivendo fora de casa. É uma missão fácil, pastor? Óbvio que não. A gente aprendeu isso há muitos anos, irmãos. Nós chegávamos em casa e o espiritual, ele traz um peso muito forte. Tem dias que você chega em casa, parece que você concretou uma laje, de tão pesado que é. E com o tempo a gente estava absorvendo muito isso. Aí nós aprendemos algo. Quando nós saímos de uma visita, de uma atividade espiritual, de um culto, a gente entra no carro, a gente ora, a gente entrega para Deus tudo o que foi feito ali espiritual, entrega na cruz, entrega para o Senhor, e a gente vai para casa. Porque a gente pensa que não, mas tudo isso vem sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele tem essa função, irmãos, de nos fazer entender todo esse ambiente. É por isso que nós temos muito crente cansado dentro da igreja. Crente tentando sobreviver. Aí diz assim: mas o jovem rico disse: Senhor, eu pratico a lei. Tem muita gente, irmão, servindo, tem muita gente dizimando, tem muita gente participando das atividades da igreja, tem muita gente cooperando com a obra de Deus, mas só está tentando sobreviver, está cansado. Porque nós aprendemos como é servir a Deus. Só que nós não fomos chamados para servir a Deus sozinhos nas nossas capacidades. Eu não posso dirigir essa igreja apenas com um canudo de teologia e dizer: olha, eu sei fazer porque eu sou teólogo. Eu preciso chegar aqui e dizer assim: ainda que o Senhor me capacitou com informações, eu preciso depender da presença do Espírito Santo. Eu não posso pregar uma mensagem sem que os meus joelhos se dobrem e eu busque o coração de Deus. Nós não podemos atravessar um ano, irmãos, fazendo com a força do nosso braço. O Espírito Santo, ele não veio para a igreja, irmãos, para uma visitação. O Espírito Santo veio para a igreja para uma habitação. O Espírito, ele deseja habitar. Pastor, mas eu estou há muitos anos na igreja, pastor, e eu tenho sentido que a minha vida espiritual, ela tem se degradado, ela tem esfriado. É por isso que o Senhor nos deu esses 3 temas dessas 3 semanas, para que sejamos reavivados, aleluia. E Paulo responde isso a Timóteo, ele diz: ei Timóteo, aleluia, aviva o dom que há em ti. O crente precisa entender, irmãos, que quando ele não está mais orando, aleluia, ele precisa de um avivamento. O crente precisa entender que quando ele não está conseguindo mais congregar, ele precisa de um avivamento. Nós cantamos um louvor aqui agora há pouco, irmãos: eu quero perder o sono. Quantas vezes você não acorda mais de madrugada para orar? Quantas vezes você não consegue mais ter o mesmo anseio que você tinha quando você iniciou a sua fé? Aleluia. Mas por que devemos receber o Espírito Santo, pastor? Até os 7 anos nós temos a construção da nossa personalidade. Dos 7 aos 12, nós vamos ter o nosso caráter sendo construído. Depois disso, acaba se tornando uma esponja em que vamos absorvendo tudo que está ao nosso redor. E o que acontece, irmãos? Começa a vir os traumas. E é dentro desse contexto que os traumas vão definindo também o nosso temperamento. E dependendo do ambiente que eu vivi, a maneira que eu vivi, os traumas que eu passei, eu passo então muitas vezes a ser um melancólico, fleumático, ou alguém armado, mais colérico, ou alguém mais sanguíneo. E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Isso tem a ver, irmãos, que aí Jesus vem, aleluia,
E ele diz: vocês precisam ser revestidos com o Espírito Santo. Aleluia, porque o Espírito ele vem sobre a nossa mente. O Espírito não vem sobre a nossa alma, irmãos. O Espírito ele vem sobre a nossa mente. Aleluia. E sabe o que o Espírito faz quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Ele pega todo esse lixo de traumas, irmãos, que nós absorvemos como esponja durante o processo da nossa construção, e ele leva para Deus, para que o Senhor então nos liberte. Aleluia. Ele começa a desconstruir, irmão André, tudo aquilo que nós vivenciávamos antes. E isso acontece na vida do apóstolo Pedro. Aleluia. Quando Pedro chega, irmãos, ele chega para Jesus, ele é convertido. Pega aqui, irmãos. Pedro era crente. Pedro andava com Jesus. Pedro achava que ele já estava sendo bambambam. Mas de repente Jesus olha para Pedro e diz assim: ei Pedro, quando te converteres. Aleluia. Você imagina, irmão, você está 10 anos dentro da igreja. O pastor olhar para você e falar: irmão, quando você se converter, qual que seria a tua reação, irmãos? Diz: mas espera aí. Como assim, quando eu me converter? Ele olha para Pedro e diz: Pedro, quando você se converter. O Pedro, irmãos, que andava com Jesus, mas só que é o seguinte, ele andava com Jesus, mas ele não tinha largado a espada. Tem muito crente, irmãos, como Pedro dentro da igreja, que anda na igreja, que congrega na igreja, mas não largou a espada. O crente que às vezes, irmãos, na quarta-feira, aleluia, ele é de Jesus, mas no final de semana ele já não é mais de Jesus. Ele deixa o diabo usar a vida dele. O Pedro que muitas vezes, irmãos, está cheio de trauma, com muitas situações na vida dele. É o Pedro que às vezes ele fala: eu já me converti, já me batizei, mas continua adulterando, continua enganando as pessoas, continua tendo uma vida totalmente mundana. E está lá como Pedro, cheio de trauma, cheio de situações a serem resolvidas. Aí ele fala assim: ele está andando com Jesus, só que ele está com uma vida totalmente desregrada. Como que pode ser isso? Porque aquele Pedro, irmãos, não tem o Espírito Santo. Ele foi selado, mas ele não foi batizado. Então ele não consegue ter o revestimento e o poder para vencer as suas debilidades e fraquezas. Agora, quando o Espírito vem, aleluia, quando em Atos 2, irmãos, a gente começa a ver a palavra que Joel profetizou e tantos outros profetas profetizaram, e o próprio Pedro vai citar muitas dessas profecias do Antigo Testamento, dizendo que viria o dia que eles receberiam poder, e o próprio Jesus diz: olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, porque é de lá, é do alto que virá o revestimento do Espírito Santo. Agora o Pedro, que tinha já, irmãos, construído uma personalidade difícil, uma personalidade forte, o homem que não conseguia mais andar sem a espada, que ainda não havia entregado 100% da sua vida para Jesus, que era o crente Lázaro, que uma hora, irmãos, ele é crente, mas outra hora ele deixa o Lázaro ressuscitar. Agora esse Pedro que recebe o Espírito Santo, irmãos, ele começa a pregar com ousadia, porque ele recebeu o revestimento. Para que é o revestimento, irmãos? É para testemunhar. Agora um homem cheio do Espírito, ele começa a testemunhar, e no primeiro sermão que ele testemunha de Cristo, a Bíblia diz que 3.000 almas se convertem ao Senhor. E o detalhe, irmãos, que um dos dons do Espírito Santo é sabedoria, e a Bíblia vai dizer que Pedro era analfabeto. Quer dizer que alguém que ainda que não saiba ler e que recebe o batismo com o Espírito Santo, irmãos, pode começar a falar de Jesus, pode mencionar Jesus a ponto de ganhar de pessoas que às vezes são pessoas PhDs e cultas. E a Bíblia diz assim, irmãos, que o Espírito lhes fará lembrar de tudo que aprendeste, de tudo que ouviste. E aí os homens daquela época começaram a ouvir, que eram doutores da lei, que eram as autoridades naquela época, começaram a dizer assim: olha, para de pregar desse Jesus, para de pregar sobre essa tal ressurreição. E o Pedro, agora que antes havia negado Jesus para uma vendedora,
com medo de ser preso, ele diz: eu não posso parar de falar. Aleluia. Irmãos, aquele que tem o Espírito Santo, ele não para de falar. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não tem vergonha de falar que ele é evangélico. Alguém diz: ah, você é evangélico? Eu digo: sou, graças a Deus. Ah, você é crente? Eu sou, graças a Deus. Não importa o nome que vão, irmãos, denominar, mas o importante é entender que existe algo na tua vida que faz com que seja diferente. Aleluia. Porque precisamos do Espírito Santo. A primeira coisa a entender nessa noite, irmãos, é que o Espírito Santo nos fortalece. Os discípulos estavam com medo, inseguros. Eles eram homens frágeis, irmãos, mas se tornaram ousados. O Espírito Santo pega pessoas comuns, irmãos, e faz obras extraordinárias através delas. É por isso que quando alguém olha para o crente e diz: ah, mas o fulano lá que é crente, é ex isso, é ex aquilo. Exatamente, porque o Espírito Santo, ele pega pessoas, irmãos, comuns, e faz obras preciosas através deles. O Espírito fortalece quem está fraco. Irmão, no momento que você está fraco, quando você é batizado pelo Espírito, irmãos, então você começa a orar, e aí você começa a sentir a presença dele. Às vezes você está pensando em parar, pensando em desistir. Quando você vai para o teu quarto, fecha a tua porta e você ora, irmãos, o Espírito Santo te encoraja. Ele te dá coragem para você continuar. E sabe o que ele faz? Ele começa a trazer à sua lembrança as vitórias que você já teve, os caminhos que você já trilhou, quantas lutas que você passou e você já venceu. Ele começa a te encorajar, ele te sustenta no dia mau. Aleluia. A segunda coisa a entender, irmãos, é que o Espírito Santo convence e transforma. Coloca para mim, Altair, por favor, João 16:8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de transformação. Você não consegue transformar o seu marido, você não consegue transformar a sua esposa, você não transforma os seus filhos. Mas o Espírito Santo, irmãos, quando você ora em favor deles, ele tem essa capacidade, irmãos, de adentrar no mais profundo da alma do Espírito e de fazer coisas preciosas. E quando você perceber, irmãos, é ele que vai estar mudando. Tem muita gente batendo cabeça na igreja hoje, às vezes falando: ah, mas fulano não muda, ciclano não muda. Mas o Espírito Santo transforma, irmãos. O Espírito Santo, ele não apenas emociona. Tem gente que fala: ah, eu fui na igreja dos crentes e eu senti um arrepio lá na igreja dos crentes. Eu senti um negócio assim diferente lá na igreja dos crentes. Irmãos, o Espírito Santo, ele não apenas mexe com as nossas emoções, não é um momento de um culto, uma canção que mexe com a nossa emoção. Aleluia. O Espírito Santo, quando ele vem, irmãos, ele vem para transformar. Talvez você diga assim: pastor, mas por que na minha vida é tão difícil, eu passo tanta luta? Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus nunca vai pegar leve com quem investiu pesado. Quanto mais forte for o teu testemunho de onde Deus te tirou, Deus vai cobrar mais pesado de você. Eu um dia disse para Deus: Deus, por que os outros parecem tão fácil, para mim parece tão difícil? Aí Deus falou: é porque para te tirar da onde eu te tirei, eu tive que investir muito. E eu vou cobrar muito de você. A Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Porém, a cobrança é maior. Mas fique tranquilo, irmãos, que o galardão também é maior. O Espírito, quando ele vem, irmãos, ele transforma o caráter. Você não vai ver, irmãos, Deus vindo e fazer algo superficial na vida de alguém.
não, só essa mudancinha aqui tá bom. Não, já, né? Não, irmãos. Enquanto Deus não transformar o seu caráter, Deus não vai descansar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você vai olhar a recomendação de Paulo aos Coríntios, você vai ver que quando ele fala do obreiro, ele diz assim, ele faz menções de 13 menções que Paulo faz, só uma das menções é sobre carisma. O restante delas, tudo falando sobre o caráter. Que o obreiro governe bem a sua casa, que o obreiro não seja maldizente. E aí ele vai citando recomendações a Timóteo, que são recomendações de caráter. Às vezes alguém olha e diz assim, como é que o pastor era tão usado e caiu? Porque não foi tratado no seu caráter. Corrompeu o seu caráter. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, isso é bem verdade. Mas todo altar que Deus sustenta no deserto, Deus também sustenta no público. Toda dificuldade que você passa no deserto, quando ninguém vê, quando ninguém está lá, quando ninguém te ajuda, e que você se mantém fiel a Deus, lá, quando ninguém está vendo, Deus também vai sustentar a sua vida espiritual no público. Sabe por quê? Porque Deus sabe, irmãos, que se no deserto eu fui fiel a Ele nas minhas finanças, Ele sabe que no público Ele pode me dar finanças que isso não vai ter o meu coração. Aleluia. O mesmo altar que Deus sustenta no deserto, Ele sustenta em público. O Espírito Santo nos convence do pecado, da necessidade de mudança. Irmãos, uma pessoa que permanece dentro da igreja nunca buscou o Espírito Santo, nunca desejou o Espírito Santo. Ela passa o tempo todo na sua vida sem buscar uma mudança. Então ela vem, ela para de fazer algumas coisas na vida dela, ela se batiza, só que ela acostuma com aquele ambiente. Ela acostuma, o pecado se torna crônico na vida da pessoa. Então, do mesmo jeito que ela vem congregar, que ela diz que ama Deus, que ela pula, que ela chora, é a mesma coisa que ela faz depois na mentira, no engano, e fazendo tantas coisas que desagradam a Deus. Mas quando se tem o Espírito Santo, irmãos, Ele nos convence do pecado e do juízo. Aí sabe o que ele faz? Ele começa agindo assim, André, agora falando de mim. Quando eu falar André é eu, quando eu falar irmão André é o irmão André. Ele diz assim, André, esse lugar não é mais para você. Aí ele vai testificando no seu coração. Um outro dia, o Espírito Santo vem e diz assim, André, essas amizades aí não são mais para estar na tua mesa. Não abre mais a porta da tua casa para essas amizades. Mas é minha amiga, é meu amigo. A irmã veio e falou assim, eu vi uma situação meio estranha, né? A gente já é vivido, né, irmãos? Vi uma situação meio estranha de ir na casa da irmã. Eu falei, irmã, essa sua amiga aí, meio, né? Meio estranho, né? Não, pastor. Amarrado. Minha amiga. Passou uns dias, chegou lá, pegou a amiga beijando o marido dela. Então o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, irmãos, ele vai dizendo, olha, esse tipo de vocabulário não é mais para você. Olha, a igreja não prega doutrina, mas esse tipo de roupa não cobre mais a tua lã. Então, sabe, o Espírito Santo, irmãos, ele faz com que todas essas coisas comecem a mexer com o nosso coração. E aí o Senhor começa a mostrar que Ele quer um relacionamento mais próximo. É o próprio Espírito Santo que começa a nos convencer, irmãos, não é a placa da igreja, não é o pastor, não é a doutrina da igreja, porque quanto mais regra a igreja tem, menos relacionamento ela tem.
Lugar que tem muita regra, tem pouco relacionamento. Sansão teve força, mas não teve caráter. Saul teve posição, mas não tinha presença. Oh, aleluia. Irmãos, pastor não pode governar a igreja sem a presença. Você não pode ser crente sem a presença, porque a tua vida é governada pelo Senhor. Davi, mesmo falhando, tinha um coração sensível ao Espírito Santo. Irmãos, não adianta apenas sentir arrepios no culto, se não tiver transformação fora do culto. Porque a nossa maior guerra vai ser lá fora. Terceiro, o Espírito Santo gera intimidade com Deus. Projeta para mim, por favor, Romanos 8,15. Aleluia. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo nos aproxima do Pai. Quem vive cheio do Espírito, quem vive cheio do Espírito, tem fome de oração, tem fome de palavra e principalmente tem saudade da presença. Aleluia. Irmãos, é tão gostoso quando dá 1h10 por aí da tarde. Eu vou buscar as meninas ali, que o ônibus deixa elas perto, mas não deixa em casa porque não entra lá. Aí todo dia esse horário eu busco elas. E é tão gostoso esse encontro porque elas passaram aquele período na escola, então eu não vi elas. Aí quando elas vêm, eu vou lá, beijo elas. Aí elas vêm, oi pai, dá um beijo, um abraço. E eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor, porque Deus às vezes tem esse mesmo anseio de que eu tenho como pai, esperando um horário para encontrar o filho. E nós estamos correndo demais, irmãos. O inimigo tem roubado o nosso tempo. Nós não conseguimos mais passar tempo com Deus. Vem horário e passa horário. E é como se Deus estivesse esperando ali uma lacuna do nosso tempo para dizer, agora vai. Agora ele vem. Agora eu vou falar com ele. Agora ele vai orar. Agora eu quero revelar para ele tudo o que eu quero fazer na vida dele. Agora eu quero me envolver com ele. Aleluia. Hoje temos, queridos, pessoas cansadas espiritualmente, frias, sem forças, mas o Espírito Santo ainda renova, cura e reacende o fogo. Nós precisamos sair daqui nessa noite orando assim, Senhor, eu não quero apenas frequentar os cultos, eu quero ser morada da Tua presença. Irmãos, não dá para viver uma vida de cristianismo sem o Espírito Santo, porque nós corremos o risco de ser apenas um religioso e não desfrutarmos de fato do que Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Eu encerro essa mensagem para nós orarmos, falando sobre algo que Deus colocou no meu coração. Quando o rei Belsazzar está lá nas suas festividades, no texto de Daniel, ele fica temeroso porque ele vê uma mão humana escrevendo numa parede. E uma mensagem começa a ser escrita naquela parede. E aí ele manda chamar todos os magos, adivinhadores do reino, e ninguém consegue decifrar o que estava escrito naquela parede. Aí de repente, irmãos, a mãe dele entra em cena. E ela diz assim para ele, Belsazzar, quando teu pai era rei, havia um homem nesse reino,
chamado Daniel, em que nele habitava o Espírito. Aleluia. E este homem há de decifrar para você o que está escrito. E o rei mandou chamar Daniel. E quando Daniel entra na presença do rei, o rei faz a seguinte pergunta para Daniel. Porque o rei não conhecia Daniel. Ele diz: és tu o mesmo Daniel? És tu o mesmo homem em que o Espírito de Deus habitava? E a pergunta para mim e para você nessa noite é, irmãos: será que somos o mesmo Daniel de quando Jesus nos encontrou? Aquele Daniel que orava, aquele Daniel que lia a palavra, aquele Daniel que tinha sede, aquele Daniel que tinha fome, aquele Daniel que não media, irmãos, nenhum tipo de esforço para vir ao culto, para congregar ou para ir em qualquer atividade da igreja. Aquele Daniel que não media esforço para contribuir com o seu recurso ou para aquilo que agregava no reino de Deus. Aquele Daniel que tinha anseio de estar na presença de Deus. Aquele Daniel que fazia propósitos, aleluia, como muitos faziam, jejuavam, sacrificavam, oravam, aleluia, se consagravam, troca a palavra aqui, sacrificavam por consagravam, porque queriam ser batizados pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas fazem jejum, propósito, muitas vezes, irmãos, para ter coisas materiais, mas elas não fazem mais propósito para serem batizados, elas não desejam mais o Espírito, aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando eles estavam neste propósito, em Atos dos Apóstolos, o vento do Espírito veio, repousou sobre aquele lugar, e todos que estavam foram cheios da presença do Espírito Santo. Aleluia. Hoje é a noite que o Senhor nos trouxe aqui para revestimento de poder, para revestimento do Espírito Santo, para que com esse Espírito, irmãos, a gente seja encorajado a prosseguir, a testemunhar, para que quando você ouvir alguém falar assim que, meu Deus, eu estou em depressão, você apenas não, irmãos, indique um calmante, não apenas indique um psicólogo, um psiquiatra, embora muitas vezes se faz necessário, e eu concordo com isso, mas que você diga: ei, se você tiver uma experiência com o Espírito Santo, assim como Ele curou todos os traumas de Pedro, as feridas de Pedro, o medo de Pedro, encorajou Pedro e usou Pedro com poder e autoridade, irmãos, a ponto de Pedro ver ali o aleijado que estava ali. Pedro falou assim: aleluia, levanta e anda. Encorajou homens que estavam ali quando na Porta Formosa viram um homem prostrado e disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho poder, aleluia. Hoje a igreja brasileira, irmãos, tem ouro, tem prata, mas não tem mais poder, porque as pessoas não buscam mais o Espírito Santo, por causa de um movimento que houve no passado, e que muitas vezes aquele movimento distorceu muita coisa, teve muita meninagem, teve muita criancice, teve muita carne, e por isso hoje as pessoas não buscam mais. Mas uma coisa não anula a outra, irmãos. Não foi porque alguns caminharam na carne, ou fizeram coisas que não eram bíblicas, ou eram hereges, que eu e você não vamos partir para a Bíblia e buscar de fato o Espírito Santo. Aleluia. Coisas como as que aconteceram antes vai acontecer. Alguém vai cair e talvez não vai ser no poder. Pode ser na carne, pode ser demônio, pode ser no poder. Isso tudo vai acontecer, mas essa verdade não anula a verdade bíblica sobre a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Ser selado pelo Espírito é diferente, irmãos, de ser batizado com o Espírito. Eu encorajo você nessa noite, irmãos, você que não é batizado com o Espírito, começar a buscar esse batismo, para que a sua fé, a sua jornada cristã não seja uma jornada pesada, para que você não pense que você vai vencer tudo na força do seu braço. Não vai, irmãos. Ninguém conseguiu, eram 613 leis. É por isso que o Senhor deixou o Espírito. E hoje Ele deseja fazer habitação na minha e na sua vida.
Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Aleluia. Alguns dias atrás, uma pessoa que já foi crente, evangélico, cristã, e se afastou do caminho do Senhor, esteve num culto aqui, porém, essa pessoa estava alcoolizada. E mesmo sobre o efeito do álcool, essa pessoa veio ao culto. E enquanto eram cantados os louvores, essa pessoa relatou que os louvores começaram a trazer a lembrança de quando ela era crente. E ela disse que ela sentiu o Espírito Santo. E ela lembrou de como ela falava em línguas. E aí a palavra que me veio foi que quem já pisou nos santos dos santos não conhece outro lugar, irmãos. Uma vez que você tem experiência com o Espírito Santo, irmãos, você passa luta, você passa deserto, você passa vale, irmãos, mas Ele está ali. Ele está ali, irmãos. Pode apagar, por favor. Hoje nós temos aqui, por isso eu já previei um pouquinho, para a gente poder orar. Nós temos a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor. Hoje nós temos a oportunidade, irmãos, de ser o mesmo Daniel. Daniel que amava almas. O pastor Adão esteve lá em casa segunda e a gente tomou um café e conversava sobre... A gente não vê mais hoje, irmãos, os pastores dizendo que eles querem ver as almas sendo ganhas para Jesus. A gente não vê mais o mesmo brilho no olhar, a mesma sede por almas. Que a gente vê, eu tenho tantos membros na igreja, eu tenho tantos ministérios, eu tenho tal coisa de tecnologia na igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tenho mais sede pelas almas. Embora a estrutura, irmãos, é relevante para nos servir, e é muito bom poder ter um ambiente produzido e muito bom para servir a Deus. Mas isso não vale de nada, irmãos, se nós perdemos a essência e não se tornarmos mais o mesmo Daniel. Quando o Senhor, o Rei, estiver diante de nós e Ele está aqui nessa noite e olhar para mim, para você e dizer: esse é o mesmo Daniel? Será que eu vou responder: Deus, eu ainda tenho a mesma sede, eu tenho o mesmo anseio, Senhor? Uma vez eu orava, uma vez quando eu orava eu já começava a orar em língua, uma vez eu já falava, uma vez eu já sentia, mas talvez hoje, irmãos, é pesado, mas eu preciso falar. O rei Belsazar não conhecia Daniel. Será que talvez o rei não nos conheça mais? Porque ele não tem mais nos visto, nos ouvido chamar, orar. Estamos apenas funcionando quarta e domingo. És o mesmo Daniel. Aleluia. Entendeu nessa noite, irmãos, porque é tão importante nos relacionarmos com o Espírito Santo e buscarmos o Espírito Santo para que sejamos revestidos, para que tenhamos forças para vencer todos os dias e para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Amém? Para que possamos ser testemunha. Para ser testemunha, irmãos, a gente precisa do revestimento dele. Amém?
Mas Cristo vai nos dar aí, eu creio, irmãos, que com essa palavra nessa noite, o Senhor vai continuar te levando a alguns lugares ainda em que Ele deseja construir coisas com você. Um relacionamento onde Ele vai te direcionando aquilo que Ele quer fazer juntamente com você. Sabe por quê? Ele poderia fazer sozinho, né? A Bíblia diz que as pedras clamariam se a gente não fizesse a obra. Mas o céu, irmãos, ele é convidativo. Tudo que Deus vai fazer, a Bíblia diz que Ele não fará nada sem antes falar através dos seus profetas. Então tudo que Deus vai falar, irmãos, Ele foi destruir uma cidade, Ele pegou e perguntou para Moisés, para Abraão, perdão. E Abraão diz: não, Senhor, não destrua Sodoma e Gomorra. Você imagina um Deus soberano, irmãos, perguntando para um homem. Então Deus, Ele tem desejo sempre de compartilhar aquilo que Ele vai fazer. E Ele conta comigo, com você, irmãos. O revestimento de poder é para que a gente possa ser testemunha e fazer a obra de Deus. Que em um momento que você estiver também na tua casa, no teu quarto, orando, ouvindo um louvor, que o Espírito te pegue, te dê experiências preciosas em nome de Jesus, amém? Domingo, irmãos, nós estaremos aqui adorando a Deus. Quarta-feira que vem nós vamos seguir falando aqui sobre o Espírito Santo. Hoje nós falamos a primeira mensagem, né? Hoje nós falamos sobre a presença que transforma, porque o desejo de Deus é transformar. Semana que vem nós vamos falar sobre o que o texto bíblico diz: não apagueis o Espírito. É possível apagar o Espírito, pastor? A Bíblia diz que sim. Então nós vamos falar sobre não apagueis o Espírito. Então vai ser também uma quarta-feira preciosa. Convide alguém para estar aqui e Deus vai ministrar os nossos corações, amém? Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada filho, Senhor, que está aqui, Senhor. E nessa noite, Senhor Deus, veio adorar no nome do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os conduza, Deus. Abençoe seus lares, suas famílias. E que o Senhor continue falando ao coração deles, Pai. Que esse ambiente que foi gerado aqui nessa noite, esse convite para buscarmos o Espírito Santo, continue nos nossos lares, nas nossas casas. E enquanto estivermos buscando, orando, se o Senhor quer falar conosco de madrugada, que o Senhor nos acorde, Pai. Que o Senhor nos mostre, nos revele. Fala conosco, Pai. Nós queremos te ouvir, queremos entender, Pai. Qual é o projeto do Senhor para a nossa vida, Deus? Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a sua vida hoje, para todos sempre. Em nome de Jesus, vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.